O que é qualidade de segurado para o INSS? Deixa eu te contar uma história para facilitar a explicação sobre o que é qualidade de segurado. Jorge estava doente e sem condições de trabalhar por conta da doença. Só que Jorge estava desempregado, já havia parado de contribuir há alguns anos. Ele recebe um conselho de um vizinho para dar entrada no auxílio-doença no INSS. Jorge então faz o pedido, faz a perícia, mas o resultado é negativo. O INSS nega o pedido de auxílio-doença dele por falta de qualidade de segurado. Mas e aí vem a dúvida: o que é exatamente qualidade de segurado? Como saber se eu tenho ou não qualidade de segurado? E o que fazer se o INSS errar na hora de analisar a qualidade de segurado? Este é o assunto deste vídeo. Eu quero te explicar bem o que é qualidade de segurado, porque eu quero que você tenha conhecimento para não ser enganado pelo INSS e nem por outras pessoas. Então, eu vou te explicar primeiro o que é o INSS. Assim você vai ter uma compreensão muito clara sobre o que é qualidade de segurado. Bom, o INSS ele é uma seguradora. Assim como a Porto Seguro, a Liberty Seguros, sabe? Quando você precisa contratar um seguro para o seu carro, ou para a moto, ou para a sua casa, pois é, você vai então atrás de uma seguradora. Essa seguradora vai fazer um contrato contigo para que você pague para a seguradora, pague o seguro, e se acontecer alguma coisa com o teu carro, com a tua moto ou com a tua casa, daquele bem que você contratou o seguro, a seguradora vai te ressarcir sobre aquele prejuízo. Então, se você bater o carro, a seguradora vai te dar um carro novo ou vai pagar o conserto daquele carro batido. Tá, mas por que é que eu estou falando de seguradora se o assunto aqui é INSS e qualidade de segurado? O INSS ele é uma seguradora. Na verdade, o INSS é a maior seguradora da América Latina. Mas o INSS não é igual a Porto Seguro ou a Liberty Seguro, empresas aí que eu dei o exemplo. O INSS é uma seguradora que administra o seguro social. Seguro social é um sistema criado pelo governo para trazer maior proteção para o cidadão, principalmente aquele cidadão que está trabalhando. Quando eu contrato um seguro para o meu carro, por exemplo, eu estou protegendo o meu carro. Então, se ele for roubado ou se eu me envolver em um acidente, a seguradora é quem vai assumir o prejuízo. Agora, quando eu falo de INSS, eu estou falando de proteção da minha capacidade de trabalhar. Então, o INSS protege a sua capacidade de trabalhar. Não é necessariamente a sua saúde, tudo bem? Mas sim a sua capacidade de trabalhar. Gustavo, mas o INSS não está ligando muito para isso, porque ele reprova um montão de gente nas perícias. Eu vejo isso acontecer. Bom, é verdade, o INSS reprova muita gente na perícia, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Aqui eu quero conversar com você sobre qualidade de segurado. Voltando lá no exemplo do carro e da seguradora, se você compra um carro zero e depois de uma semana você não contrata o seguro e bate esse carro, dá perca total, bom, nessa situação você não vai poder cobrar nenhuma seguradora, afinal você não pagou o seguro do carro. Pois é, com a INSS não é diferente. Se você não contribui para a Previdência Social ou nunca contribuiu para a Previdência Social, você não vai poder receber um auxílio-doença, por exemplo. Agora, muita atenção. Tem dois detalhes muito, mas muito importantes que você precisa saber para não se confundir. O primeiro detalhe é que o trabalhador rural, em alguns tipos de trabalho rural, dá a impressão que ele não contribui para a Previdência. Mas ele contribui sim, só que contribui de uma maneira diferente. Aí fica essa sensação de que o trabalhador rural não precisa contribuir. Se você for um trabalhador rural e não contribui para a Previdência Social e quer saber mais sobre qualidade de segurado, deixa aqui nos comentários, por favor, que eu vou te mandar um vídeo falando só sobre qualidade de segurado do trabalhador rural.
Combinado? Agora, o segundo detalhe é o seguinte: existe um benefício do INSS chamado benefício assistencial à pessoa com deficiência ou benefício assistencial à pessoa idosa ou ao idoso. Muita gente conhece este benefício como BPC, LOAS, auxílio do governo, é aquele que não tem 13º. Atenção, este não é um benefício da Previdência Social, este é um benefício da assistência social. Apesar do INSS administrar este benefício, quem paga ele é a assistência e não a Previdência. E para receber um BPC, você não precisa ter pago o INSS, não precisa ter feito contribuições para a Previdência Social. E aí, se você também quer um vídeo só sobre BPC, deixa aqui nos comentários, combinado? Bom, então, até agora você deve estar pensando assim: poxa, se eu parei de contribuir para o INSS, parei de trabalhar de carteira assinada, eu não tenho qualidade de segurado, porque eu parei de contribuir. Pois é, não é bem assim. Como o INSS é uma seguradora que administra o nosso seguro social, você não vai perder a qualidade de segurado da noite para o dia. Existe uma regra chamada período de graça. É uma regra que te dá direito de receber um auxílio-doença, por exemplo, mesmo tendo parado de contribuir para a Previdência Social. É claro, para usufruir da qualidade de segurado, existem regras. E são essas regras que você precisa entender para saber se está ou não na qualidade de segurado pelo período de graça. Eu vou te explicar agora as 5 principais formas de você ter qualidade de segurado mesmo tendo parado de contribuir para a Previdência Social. A primeira situação, a situação mais comum onde você tem qualidade de segurado e não está contribuindo, é quando você para de contribuir para a Previdência Social ou para de receber um benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou salário-maternidade, por exemplo. Quando acontece isso, você permanece na qualidade de segurado pelo período de graça por 12 meses. Essa é a regra geral. Mas esses 12 meses podem aumentar para 24 ou até 36 meses. Quando é que isso acontece? Primeira possibilidade de você aumentar esses 12 meses de período de graça, quando para de contribuir ou para de receber benefício, é quando você permanece desempregado e consegue provar para a Previdência Social, para o INSS, que permaneceu desempregado. Exemplo claro é quando você recebe um seguro-desemprego. Nessa situação, a tua qualidade de segurado pelo período de graça salta de 12 meses para 24 meses. A segunda situação, onde você também consegue aumentar o teu período de graça, é quando você tem mais de 120 contribuições feitas para a Previdência Social. E atenção, essas 120 contribuições não precisam ser feitas assim de forma ininterruptas. Você pode ter interrupções, sim, entre essas 120 contribuições. O que não pode é perder a qualidade de segurado nesses intervalos onde você ficou sem contribuir. Tudo bem? Então, essa é a segunda forma de você aumentar. Se por um acaso você ficar desempregado e provar que ficou desempregado e também tem mais de 120 contribuições, aí você soma 12 meses que você tem pela regra geral, por ter parado de contribuir, mais 12 meses por ter ficado desempregado, mais os 12 meses que você ganhou por ter mais de 120 contribuições. Aí você tem 36 meses, 3 anos de período de graça. E uma dica importante para você que ficou desempregado: não é só através do recebimento do seguro-desemprego que você prova que ficou desempregado. Você pode provar de outras formas, como, por exemplo, testemunha ou um e-mail de um processo seletivo que você participou e não foi classificado. Enfim, existem várias formas de você provar que ficou desempregado além do recebimento do seguro-desemprego. O INSS não costuma aceitar. Ele quer que você tenha recebido o seguro-desemprego. Mas o entendimento na justiça é que você pode sim usar outros meios de provas. Anotou a dica? A segunda situação que te garante qualidade de segurado pelo período de graça é quando você fica internado ou precisa ficar separado de outras pessoas por conta de uma doença de segregação compulsória. Por exemplo, quando você é contaminado com Covid, na época da pandemia isso
aconteceu com várias pessoas e você precisava ficar isolado para não contaminar outras pessoas. Uma doença de segregação, ou seja, de separação compulsória. Agora, essa questão, quando acontece essa situação que você precisa ficar separado ou até mesmo internado, uma pessoa, por exemplo, com problemas de saúde mental e precisa ser internada no hospital. Quando acontece isso, se essa pessoa tem qualidade de segurado, a partir do momento que ela sai da internação, por exemplo, ela tem mais 12 meses de período de graça. Então, se você foi internado por uma doença que você era obrigado a ficar internado, você, então, sai dessa internação com 12 meses de período de graça. Essa situação de quando você é internado ou fica ali cometido ou quando você tem uma doença que te obriga a ficar separado, ela não permite a extensão, como eu falei da primeira situação onde você para de contribuir. Vamos para a terceira situação que te garante qualidade de segurado mesmo não estando contribuindo para a Previdência Social. Quando uma pessoa está na qualidade de segurado e por algum motivo ela é presa, ela vai para a prisão, ela irá permanecer na qualidade de segurado após o livramento, ou seja, quando ela sair da prisão, por 12 meses. Então, se uma pessoa que está na qualidade de segurado é presa, seja lá qual for o motivo, e sai da prisão depois de 10 anos, pois depois de 10 anos ela sai e tem 12 meses de período de graça. Tá bom? Se acontecer alguma coisa com ela, ela vai ter direito ao auxílio-doença ou, se ela vier a falecer, vai gerar pensão por morte. A quarta situação são as situações onde a pessoa ela presta serviço militar obrigatório. Exército, aeronáutica, marinha. Quando isso acontece, aquele período em que ela está ali servindo a pátria, seja no exército, marinha ou aeronáutica, ela está coberta pelo seguro lá da força militar que ela está fazendo parte. Quando ela sai, o INSS garante 3 meses de período de graça. 3 meses de qualidade de segurado pelo período de graça. A quinta situação que eu quero compartilhar contigo aqui é quando você está contribuindo para a Previdência Social na condição de segurado facultativo. O segurado facultativo é quem contribui para a Previdência Social sem estar trabalhando. Então, é o estudante, a dona de casa, por exemplo. Nessa situação, quando você para de contribuir como facultativo, você não tem direito a 12 meses, como eu falei na primeira situação. Aqui, como é contribuinte facultativo, você terá direito apenas a 6 meses, a não ser que você estava contribuindo como contribuinte individual e por algum motivo mudou para facultativo, ou estava trabalhando de carteira assinada, ficou desempregado e voltou a contribuir como facultativo só para não parar de contribuir. Aí talvez você consiga 12 meses, mas aí precisa analisar o caso concreto, tá joia? Essas foram as 5 situações onde você, mesmo estando sem contribuir, ainda tem qualidade de segurado pelo período de graça. Eu recomendo que você faça o cálculo exato da sua situação para saber se você tem ou não qualidade de segurado, pois eu já vi várias vezes o INSS errar sobre qualidade de segurado. E aí você deve usar as informações que eu te passei aqui neste vídeo e também, se você não encontrou as respostas só nesse vídeo aqui, você deve com certeza consultar um advogado especialista para que ele possa analisar o seu caso, tá joia? Agora deixa eu te contar o desfecho daquela história que eu te contei lá no começo do vídeo e também te falar o que você deve fazer caso você encontrou a qualidade de segurado, mas percebeu que o INSS errou no seu pedido. Naquele caso que eu te contei, o Jorge, ele havia sido dispensado da empresa e recebido seguro-desemprego. Então, no mínimo, aí, ele tinha 2 anos de qualidade de segurado do período de graça. Como ele ficou incapacitado em torno de 1 ano após ser demitido, ele estava protegido. E aí o INSS errou e ele vai precisar recorrer. Deixa eu te contar, então, o desfecho daquele caso que eu falei para você lá no início. O Jorge, ele foi dispensado da empresa e recebeu o seguro-desemprego. E depois de mais ou menos 1 ano, ele ficou doente, incapacitado para o trabalho. Só que como ele foi demitido, parou de contribuir e também recebeu o seguro-desemprego, ele tem ali de qualidade de segurado, no mínimo, 2 anos. Logo, o INSS errou em negar o benefício dele por falta de qualidade de segurado.
e aí você quer saber o que deve ser feito quando isso acontecer. Bom, você terá dois caminhos, duas possibilidades para resolver esse problema. Você pode, primeiro, entrar com um recurso administrativo, onde você não precisa de advogado, faz um recurso mostrando que você tem qualidade de segurado e espera o julgamento. Costuma demorar em torno de 1 ano a 2 anos. Ou você tem a segunda opção de procurar um advogado para que o advogado entre ou com recurso ou com uma ação judicial direto. Essa ação judicial pode ser um mandado de segurança, se for possível, porque nem sempre cabe mandado de segurança, ou uma ação normal, que costuma demorar um pouco. Gustavo, qual das duas opções você recomenda? Fazer um recurso administrativo primeiro ou procurar um advogado? Olha, isso é muito relativo. Se você é uma pessoa que já tem um conhecimento, já tem uma certa vivência com essas coisas de INSS, talvez o recurso administrativo possa resolver o seu caso e aí você não precise contratar um advogado. Agora, se você não é uma pessoa que tem experiência com a INSS, nunca solicitou, é a primeira vez, não tem ninguém para te ajudar nisso, alguém de confiança, talvez é melhor você procurar um advogado sim, tá joia? Outra situação que você deve analisar é que se seu problema de saúde for um problema grave, que você acha que talvez seria o caso de aposentar por este problema, uma aposentadoria por incapacidade permanente, aí talvez seria interessante você já procurar um advogado e já dar entrada tanto nessa questão da qualidade de segurado, como também no pedido de aposentadoria. Fica então a orientação. Claro que se você quer ter segurança, se você quer ter certeza de que está fazendo a coisa certa, o melhor mesmo é procurar um advogado especialista da tua confiança. Tá joia? Se você não deixou nenhum comentário até agora neste vídeo, comenta aí de onde você está falando, de qual cidade, para eu saber até onde esse vídeo está chegando. Tá joia? Um abração, até